Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste domingo, dia do Senhor. Hoje a igreja celebra a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje é Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão e os conduziu à parte de uma montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceu Moisés e Elias conversando com eles. Pedro então tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis meu filho muito amado, em que pus toda a minha afeição, escutai-o. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou e disse: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhe fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que viste, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho, me acompanhem pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra, Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. É uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, domingo, dia do Senhor, como eu disse, a igreja celebra a transfiguração do nosso Senhor. Por isso o evangelho hoje fala justamente da transfiguração. Repare que Jesus ele tinha 12 discípulos, mas ele permitiu apenas 3, Pedro, Tiago e João, para subir no monte com ele. Por que Pedro, Tiago e João? Porque os 3 discípulos que eram mais próximos do Senhor, não desmerecendo os outros, muito pelo contrário, mas esses 3 eram mais próximos do Senhor. Por isso Jesus escolheu os 3 e fez questão que os 3 presenciassem essa cena maravilhosa da transfiguração. Jesus estava lá, porque a transfiguração nada mais é do que um momento de profunda oração de Jesus e o Pai, ao ponto de Moisés e Elias aparecerem para conversar com o Senhor. Os discípulos então, quando viram isso, ficaram em êxtase, ao ponto de Pedro tomar a palavra e dizer: Senhor, é bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E de repente uma nuvem os envolveu e os profetas então desapareceram, ficaram apenas Jesus e os 3 discípulos. Quando uma voz, os discípulos ouviram uma voz: Eis meu filho muito amado, escutai-o. Naquela hora os 3 discípulos então caíram com o rosto por terra e tiveram medo, porque não sabia que voz era essa. Bem que se soubessem, que era de Deus, mas eles então trêmulos caíram por terra. E Jesus então tocou neles e disse: acalmai, levanta daí, acalma, ânimo, tenha ânimo. Então eles ficaram com muito medo, que não disseram nada, não comentaram nada com Jesus, não perguntou o que estava acontecendo ali. E Jesus deu então a ordem: não conte a ninguém. Amados irmãos, quantas vezes Jesus nos convida a subir no monte, a ter um momento de profunda oração com Ele? Quantas vezes nós temos a oportunidade de estar em profunda oração com o Senhor? Porque somente em oração que alcançaremos as graças, somente em oração que conseguiremos viver a santidade, somente em oração que obteremos as graças que nós necessitamos. É em oração, é estar com o Senhor, próximo dEle, próximo das coisas que nos levam a Ele. Aí eu te pergunto: você tem ficado próximo das coisas que te levam a Deus? Você tem buscado o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma? Você tem feito jus ao mandamento do Senhor, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem buscado a Deus acima de todas as coisas?
Você tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Reflita este evangelho. Jesus permitiu essa transfiguração aos 3 e pode também permitir a você um momento de profunda oração na presença dele, desde que você o busque de todo o coração. Ótimo finzinho de semana para você e toda a sua família. Eu volto amanhã, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem, você já sabe, né? Não se esqueçam de compartilhar.